Agora vamos falar de um assunto bem interessante e que muita gente tem dúvida: menopausa, climatério, osteoporose. Se a osteoporose também está ligada à menopausa? Quem está aqui com a gente hoje é a doutora Juliane. Ela é ginecologista e ela que vai tirar essas nossas dúvidas, viu? Tudo bem, doutora? Tudo bem, Boa querida. tarde. Boa tarde para todos. Doutora, o que é o climatério, né? O climatério, ele é diferente da menopausa, ele tá ligado à menopausa, ele acontece antes, durante, tá junto. Na verdade, isso se faz muita confusão, né, em climatério e menopausa. O climatério começa antes, porque, na verdade, as coisas na mulher começam muito cedo, diferente dos homens. O climatério é um conjunto de sintomas e sinais que acontece a partir dos 35 anos e vai até os 65 anos. E a menopausa acontece dentro desse espaço. Então, por exemplo, a mulher com 35 anos às vezes tem uma irregularidade menstrual, dor mamária, um pouco mais de TPM, e é uma mulher que ainda está em idade reprodutiva, diferente da menopausa. A menopausa acontece nesse espaço, dentro do climatério, e a gente só pode dizer que uma mulher está na menopausa quando ela está 1 ano sem menstruar. Então, quando ela fica 1 ano sem menstruação, aí ela entrou na menopausa. Essa menopausa pode ser hormonal, pode ser cirúrgica, de repente precisou fazer uma cirurgia, tirou o ovário, porque a hora que você tira os 2 ovários, você entra numa menopausa. Então a mulher, ela pode entrar numa menopausa antes da idade que a maioria das mulheres entra. A maioria média é 45, 50, 54. Eu já estou na menopausa há 1 ano, estou com 55, mas até que demorou. Mas é uma coisa que mexe muito com a mulher, mexe muito com a qualidade de vida da mulher, porque a mulher ela fica mais sensível com a baixa de estrogênio. Os 2 hormônios principais nessa fase, estrogênio e progesterona, né? O estrogênio cai e a mulher começa a ter muitos sintomas como secura vaginal, ondas de calor, pele seca, irritabilidade, chora com facilidade. E isso atrapalha a vida da mulher, no trabalho, em casa, com os filhos. E normalmente é um período que mexe com a mulher que coincide com a saída dos filhos de casa. Tem aquela mãe que dominava aquela casa, tinha todo mundo ali e de repente ela se sente sozinha. E a parte hormonal faz com que a mulher vá sentindo isso cada vez mais forte. Por isso que tem que tratar. E a menopausa é uma coisa assim que eu preciso começar a me tratar antes, né? A mulher precisa se preocupar com ela antes, até Sim. quando começa esse climatério. Sim. Ou é só quando chega a menopausa, nossa, eu comecei a sentir esses sintomas, eu não sei até se tem um diagnóstico, doutora, para ela. Precisa ser feito um diagnóstico, né? O climatério, a gente já sabe algumas coisas. Tem alguns exames que já vão nos mostrando. Por exemplo, um exame de Papa Nicolau, que é um preventivo de câncer de colo de útero. Mas o Papa Nicolau já pode dar uma diminuição hormonal naquele exame. A gente já sabe que ali alguma coisa já está acontecendo. De repente, você pega uma mulher que vai fazer um ultrassom transvaginal, o ovário está diminuído de tamanho. Então, tem algumas coisas que a gente pode ver através de exames laboratoriais. Tem um hormônio importante, que é o FSH, que é o que faz a gente ter os óvulos, né? Ele também altera no exame de sangue. Tendência a ter colesterol alto, tendência a alterar a glicemia e daí, de repente, desenvolver um quadro precoce de diabetes, se não se cuidar. Engordar. Mulher, no climatério, ela começa a ter um ganho de peso e quando entra na menopausa, esse ganho de peso aumenta e a mulher começa a ter aquela gordura abdominal. Essa gordura abdominal, se for demasiadamente grande, principalmente aqui em cima do estômago, próximo do coração, essa gordura se torna mórbida, provoca doenças. Por isso que hoje em dia, a mulher que não trata a menopausa e está muito acima do peso, ela tem infarto com facilidade, que provoca doença, aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Então, é um período que a mulher tem que se cuidar e esses cuidados começam já aos 35 anos, mesmo quando ela está tendo filho ainda, né? Porque a vitamina D pode estar baixa, essa vitamina D baixa pode proporcionar um desgaste de osso, alteração do cálcio. Então, a mulher, na verdade, ela é uma caixinha dentro de outra caixinha, de outra caixinha, e que a gente tem que estar cuidando e polindo aquela caixinha diariamente. Nossa, é complicado, né, doutora? E assim, existe uma prevenção, né? Na verdade, começa um tratamento antes e durante, doutora, é diferente? Antes, o que a gente faz pensando no futuro, né? Exercício físico.
é uma coisa que ajuda muito, né? Vitaminas, quando a gente tem algumas deficiências, por exemplo, você dosa uma vitamina D, de repente está muito baixa, você tem que repor. Mas, assim, uma alimentação saudável, alimentos ricos em soja, muito legumes, verdura, peixe, né? Tudo que tenha ômega 3, cálcio, vitamina D na alimentação, isso é muito bom. Isso a gente começa cedo, né? Na verdade, você tem que começar a se cuidar por volta dos 35 anos, né? E isso você vai fazendo uma prevenção, você fazendo exercício, você retém menos líquido, então você incha menos. Se você incha menos, tua pressão não sobe. Se você, a não ser que tem pessoas que têm hereditariedade para ter hipertensão, mas muita gente tem pressão alta por essa retenção de líquido que acontece nesse período, desde o climatério, entendeu? Então, acho que assim, começar a se prevenir é a melhor coisa, depois Sim, chegar na menopausa, você já vai entrar com tratamento. com menos sintomas, porque se você começa uma prevenção antes, quando chega na menopausa, a sua necessidade de outras coisas é menor, entendeu? O que incomoda muitas mulheres no período mesmo da menopausa, a queixa principal é ondas de calor. Então, é assim, aquela mulher que está trabalhando e, de repente, ela está lá falando para um público, ela sente aquele negócio subir, aquele calor, o rosto fica vermelho, é uma coisa que incomoda muito. E aí dá e passa, entendeu? Daqui a pouco pode acontecer de novo. Então, está o maior frio, a mulher está lá se Com muito calor. Com muito calor, e isso provoca uma irritabilidade grande na mulher. Outra coisa muito frequente são os sintomas urinários. Porque com a falta do hormônio, a bexiga ela se torna atrófica, seca. Na linguagem popular a gente chama bexiga seca, ela diminui um pouco de tamanho. Então a mulher não consegue às vezes segurar o xixi. Então ela vai mais vezes ao banheiro e fica aquela história, vou no banheiro, está sempre com vontade de fazer xixi. Isso por alterações hormonais. Então a gente tem que prevenir, tem que tratar, tem que usar os cremes vaginais, porque o creme vaginal não vai servir só para lubrificar a vagina, mas vai servir para lubrificar a parede da bexiga. E isso facilita a vida da mulher. Hoje em dia se tem muito medo, tem que fazer reposição hormonal. Mas a reposição hormonal é importante. Existem as indicações e as contraindicações. E tem aquela pessoa que pode usar, tem aquela pessoa que não pode usar. O certo é você fazer os exames para indicar certo. Doutora, a parte emocional da mulher na menopausa também afeta muito, né? Porque a gente comentou as ondas de calor, Isso. a urina, mas assim, até no começo a doutora comentou, e é uma fase da mulher que realmente os filhos estão saindo de casa, estão casando, e às vezes os filhos também não têm muita paciência, né, com a mãe. Ai, mãe, para com isso, para de chorar, tá com depressão. E às vezes não é a menopausa, né? E às vezes a pessoa está num estado que a gente chama de estado depressivo. Você tem todos os sintomas como se fosse uma depressão e não é. E você tratando, você melhora. Na menopausa é comum, a gente tem um hormônio, que é o hormônio do estresse, que é o cortisol. Ele é muito comum ter alteração do cortisol. A mulher fica lerda, a mulher fica devagar. Quando você tem um cortisol muito baixo, né, você tem alteração de sono. Então pode ter insônia ou sono demais, entendeu? Sono leve, acorda toda hora. E daí, quando você vê, tua vida está um transtorno, né? E você começa a ficar chata. E quem está do teu lado, muitas vezes não entende. E às vezes a própria pessoa não percebe, entendeu? E aí as coisas vão acontecendo até que ela procura um médico, procura um psicólogo, um psiquiatra. Tem gente que fica tão mal que procura de imediato o psiquiatra achando que está com algum problema psiquiátrico e na verdade não é. É todo um processo que não foi cuidado. E é só uma menopausa, é um só processo uma menopausa. da menopausa. Na verdade, a gente tem que dar o diagnóstico certinho. Muitas mulheres desenvolvem a depressão mesmo na menopausa. Por causa da menopausa? E é por causa da menopausa. Porque são mudanças que são muito agressivas. As mulheres que têm desgaste de osso, de repente desenvolvem osteoporose, elas podem ter fraturas. Né? E de repente você vai sentar numa cadeira, senta na que esse é o risco da osteoporose, porque ela começa quietinha, o osso fica frágil e de repente você sentou errado numa cadeira, você pode ter uma fratura de osso, né? De quadril. E todos esses sintomas, falando da reposição hormonal, toda mulher pode tomar hormônio ou não? E tomando o hormônio resolve com o tempo ou não? O hormônio resolve muito e tira muitos sintomas com a mão,
né? A gente fala que tira com a mão porque a partir da hora que a mulher começa, aquela que se adapta à reposição, ela começa a diminuir os sintomas muito rápido. Agora, tem as indicações, por exemplo, uma mulher que tem antecedentes de vários cânceres de mama na família, que tem uma genética propícia, uma mulher que tem um nódulo de mama, que está meio indefinido do que seja, uma mulher que tem histórico de tumor de ovário. Então, essas pessoas não são pessoas candidatas a tomar. Uma mulher que teve um câncer de mama, porque o câncer não está sempre relacionado à parte hormonal. Existe muita coisa por trás do câncer, entendeu? Então, às vezes, ela nem tem o hormônio, mas teve um câncer de mama. Então, essa não vai poder tomar hormônio mais nunca. Aí a gente tem que fazer os paliativos, né? Mas assim, aquela que pode tomar é ótimo, eu indico. Hoje em dia tem muita coisa em termos de hormônio, tem muita coisa de remédios naturais também que a gente pode associar. Alimentação, exercício físico, o não fumar, o não beber, porque o fumo é uma coisa que faz muito mal, principalmente na parte vascular. E imagina, por exemplo, uma pessoa que fuma demais e precisa fazer uma reposição hormonal, já é contraindicado, porque você pode ter uma trombose. Nossa, porque o que é a sério? nicotina faz? A nicotina estreita a parede das artérias, dos vasos, e o que o hormônio faz? Melhora a vascularização. Aí você tem um vasinho estreitinho, de repente você vai fazer um hormônio, é como se você tivesse dado um remédio que faz o vaso romper. Entendeu? E aí são os riscos da reposição hormonal, exatamente naquelas pessoas que têm, por exemplo, varizes, a gente já contraindica. Por quê? Porque se tiver um problema vascular intenso, você pode ter uma complicação. E doutora, falando da osteoporose, realmente tem a ligação com a menopausa? Tem a ligação com a menopausa, porque a falta do estrógeno pode provocar um desgaste de osso. A osteoporose, na verdade, hoje é uma doença de saúde pública, que provoca muito paciente acamado, muito paciente internado e morte por suas complicações. Por exemplo, um paciente com mais idade cai, fratura um fêmur, fica na cama deitado, faz pneumonia, faz enfisema pulmonar, faz edema agudo de pulmão e morre por uma complicação da osteoporose. Mas tem muito a ver com a menopausa, por isso que a mulher desenvolve mais osteoporose do que o homem, né? Porque a parte hormonal da mulher nessa fase é muito importante, mas existem medicações que também podem provocar. Digamos que uma mulher seja asmática e ela tome corticoide muitos anos. Aí ela entra na menopausa, já tem a tendência a ter a osteoporose, só que tomou corticoide muitos anos, o próprio remédio já provoca osteoporose. Eu tenho uma pergunta aqui no Face do Mulher.com da Mônica Aparecida Verza. Ela já está na menopausa, né? Ela entrou precocemente na menopausa. Ela não toma, ela não faz reposição hormonal, mas ela quer saber de uma tal proteína de soja. Se é indicada, se pode suprir essa carência. Ela não vai suprir totalmente, mas tudo que é a base de soja faz um pouco o papel do estrogênio, que é o hormônio feminino. Então, eu acho que eu até falei no começo, você ter alimentos, salada com soja, leite com soja, isso aí vai melhorar, mas não é o 100%, nunca vai ser igual a reposição hormonal. Mas se porque às vezes a mulher tem uma convicção, não é nenhuma contraindicação, às vezes a mulher não quer tomar por medo. Então, essa mulher tem direito a fazer suas escolhas, conversar com o seu médico e o médico tentar qual que vai ser o paliativo. Ela vai melhorar, mas ela ainda vai ter muitos sintomas. Porque no caso de uma prevenção de uma osteoporose... Isso, aí numa prevenção ela pode, o cálcio, a vitamina D, o exercício físico e a alimentação à base de soja. Mas é interessante conversar com um médico nesse caso, para prevenir uma osteoporose, conversa com o médico para ver o melhor, né? Hoje, qualidade de vida, a gente sabe que vai viver mais. Porque com todo o aparato que nós temos, a gente sabe que vai viver, mas você tem que viver saudável. Então, tudo funciona em termos de alimentação, exercício físico, consulta médica. Ai, muito bom. Doutora Juliane, adorei. Tem mais alguma coisa que a doutora quer acrescentar? Não, é só um alerta para as mulheres, né? Procure um médico, porque tem muita mulher que sofre sozinha. Verdade. Tem vergonha de falar os sintomas, tem muito problema conjugal por causa da menopausa e não busca ajuda. Então, isso tem muitos casamentos acabados, que isso é grave por causa da menopausa.
Muito obrigada, viu? Isso mesmo, viu? Então vá, procura um médico, procura uma ginecologista, uma mulher, né, uma doutora? mulher que passa por tudo, né? A Não mulher tirando entende. o homem, né? Que ele estuda também, Não, mas a não por gente isso, mas às vezes a passa gente tem por tanta isso. vergonha, a mulher tem tanta vergonha, É. então se você se sente melhor conversando com uma mulher, então procure uma ginecologista mulher e converse. Mas não deixe de procurar um médico, tá bom? Isso.